Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto eu irei provavelmente receber de dividendos com as maiores posições da minha carteira. Entre elas, Caixa Seguridade, BR Partners, Allied, você conhece essa empresa? Nesse vídeo a gente vai focar em Caixa Seguridade, BB Seguridade, uma das maiores posições, já vou te mostrar, Allied, BR Partners e também a Petrobras. Por que somente estas? Porque são, hoje, vacas leiteiras. Pagam muito dividendo. Vem comigo. Antes de continuar, eu vou deixar aqui na descrição a planilha para você simular renda com fundos imobiliários. É de graça, tá na descrição. Então vamos ao vídeo. Olha, para ninguém falar que tá só colocando no investidor 10. Tá aqui, tela da corretora. Maiores posições que eu só abro para os membros. Se quiser acompanhar minha jornada de investimentos, considere se tornar membro do canal. Olha só, BB Seguridade eu tenho 3.000 ações. Banco Inter é empresa de crescimento, então tá fora. Petrobras, 4.000 ações. Arezo também não é uma empresa vaca leiteira, não nesse momento. BR Partners paga bastante, muitos dividendos mesmo. Caixa Seguridade nem se fala. Allied também, vou te mostrar na sequência. E Sanepar, que é a maior posição da carteira, ela paga um dividendo bacana, só que ainda não está no mesmo patamar dessas outras, por mais que ela tenha se valorizado muito nesses últimos dias. E aqui, começando com Caixa Seguridade, eu vou te mostrar o método simples para fazer a projeção de renda para a sua carteira, dependendo das ações que você possui. O primeiro passo é você olhar como foi a trajetória do dividendo pago pela empresa no passado. Foi crescente? Andou de lado? Dá para conferir isso aqui no Investidor 10. Começando de novo com Caixa Seguridade. Então, vou puxar aqui a Caixa Seguridade na parte de dividendos. Histórico de dividendos, aqui no Investidor 10. Ao invés de eu ficar aqui em Dividend Yield, eu vou trocar para dividendos pagos. E foi uma escadinha. Começou aqui em 22, por exemplo, a 65 centavos. 21 foi 24 centavos, isso aí ano de IPO não vale. Depois subiu para R$1, 1,06 e 1,26. Veja que foi uma escadinha, então dá para esperar um crescimento, mesmo que mais baixo em 2026, da ordem de 3%, no estilo modelinho de Gordon. Então, se a ação pagou em 2025 1,26 e eu espero um crescimento de 3%, eu multiplico por 1,03. Seria 3% de adição. Eu poderia esperar 1,30 por ação. Poderia. 1,29, 1,30 para o ano de 2026. Sendo que é uma empresa que tem um payout bem alto, ou seja, ela entrega muito do lucro líquido, 90% praticamente, em dados momentos 92%. Então ela faz isso, então dá para esperar uma renda bem alta com Caixa Seguridade. Aqui eu matei, né? Matei. Então se eu tenho o dividendo por ação provável, que é de 1,30, 1,29, 1,30, eu já sei a partir disso qual é a minha renda. Como, Luan? É só multiplicar pelo número de ações. Eu tenho, como vocês viram, 13.000 ações de Caixa Seguridade. É só multiplicar. Depois eu te mostro ali no final, numa planilhinha. Agora o BB Seguridade, que eu tenho 3.000 ações, a um preço médio de R$ 33,72. Aqui no caso, a projeção vai ser para baixo. Para baixo, Luan? Sim. Depende da empresa, de como é o momento dela agora. Eu não posso considerar um dividendo tão alto assim de 4,21, que foi do ano de 25. Sabe por quê? Porque o ano de 26, especialmente para a BB Seguridade, deve ser um pouco mais fraco. O lucro referente a 2025 deve se aproximar de 9 bilhões de reais. Contudo, pensando na queda provável da taxa Selic, talvez para o patamar de 12% no ano de 26, a gente está falando de uma queda no lucro líquido só com base na queda da Selic, ali de aproximadamente 300 milhões, fazendo com que o lucro caia para 8,7 bilhões de reais. E ainda o lucro poderia cair mais 100 a 200 milhões de reais em virtude de um agronegócio ainda fraco, fazendo negócios com mais escassez, fazendo menos negócios junto ao Banco do Brasil, e BB Seguridade é Banco do Brasil, Seguridade. Então o operacional da empresa poderia ter uma redução também no lucro. Então, partindo do pressuposto de que o lucro poderia cair para 8,5 bilhões de reais, e eu mostrei isso em um vídeo de BB Seguridade específico recente aqui no canal, a gente está falando de 8,5 bi. Qual que é o payout? A gente sabe que o payout aqui em BB Seguridade é do quê? É de 85%. Isso você consulta aqui no Investidor 10, bem como é que aqui está 90 e poucos por cento,
mas você nota que lá no site de relações com investidores é de 85%. Então eu teria um lucro distribuível provável de 7,2 bilhões. Aí eu divido pelo número de ações, são 2 bilhões de papéis. Eu chego a 3,61, 3,60. Vou colocar um pouquinho para baixo que a nossa projeção fica mais conservadora. Já com a Allied, por que o dividend yield é alto? Porque a empresa negocia a um índice preço sobre valor patrimonial extremamente baixo. Por isso que a renda é alta, não porque seja uma empresa de utility ou seguradora, como é o caso da Caixa e da BB Seguridade. E olhando aqui para a renda que vem sendo paga, em 22 pagou 92 centavos por ação, 76 centavos, patamar de 23 foi extremamente baixo, improvável disso acontecer, 74 centavos e já pagou 42 centavos referente a 26. Naquela corrida por distribuição de dividendos a fim de evitar a tributação dos dividendos, que já vigora a partir de 2026. Então, eu diria que poderia voltar a pagar pelo menos 75 centavos, já que a empresa vem pagando aqui em 2 oportunidades no ano. Em 2024 pagou 2 vezes, antes disso pagou apenas uma vez, mas a prática hoje é de 2 pagamentos. Então já pagou 42 centavos, poderia pagar mais uns 30 centavos, 30 e poucos centavos, então eu vou projetar aqui por aproximação 75 centavos por ação, no caso de Allied, que aí nós temos 36 mil ações. Prosseguindo com BR Partners, a empresa, a gente sabe que o negócio dela é mais voltado para o mercado financeiro, onde há mais negócios, especialmente relacionados a equity, venda de ações, fusões, aquisições, etc., quando a taxa Selic cai. Então a tendência com a queda da Selic é de os negócios da BR Partners serem mais prósperos, porque a gente viu a queda no lucro líquido no ano de 25, por conta da Selic a 15% especialmente. Então a gente pode esperar pelo menos um dividendo estagnado nesse ano. A empresa tem essa prática de muito bem remunerar os seus sócios. Então, esperar 1,85, que representaria uma leve queda, também é razoável em BR Partners, que é uma ação que eu tenho 9.900 papéis, só para pegar no seu toque. Sim, não vou comprar 100 ações para fechar 10 mil. Vou deixar 9.900 para te torturar aqui nesse vídeo. Por fim, Petrobras, que eu detenho 4.000 papéis. Aqui, como que a gente vai projetar? Olhar para o histórico é perigoso, porque a gente tem um histórico aí de dividendos extraordinários. E aí a sua expectativa vai lá em cima. Para uma vida feliz, a expectativa precisa ser baixa, tá? Então, como a gente teve esses pagamentos extraordinários, até mesmo em 2024 foi de 7,78, 2025 3,23, cuidado com esse histórico. Por quê? Porque esse histórico, ele tá levando em consideração vendas de negócios e ativos que a Petrobras entendeu como não estratégicos e aí gerou um ganho de capital específico, pontual, que gerou uma distribuição extraordinária. Não se refere ao operacional. Então, como que a gente vai projetar aqui? Vamos lá. Eu já fiz vídeo de Petrobras explicando o atual cenário da empresa e que, na minha visão, ela poderia gerar aí um fluxo de caixa próximo de 95 bilhões, talvez até 100 bilhões com essa alta do petróleo. Petróleo segue subindo, aqui a 65 dólares, então esperar mais ou menos 95 a 100 bilhões de reais de fluxo de caixa livre em Petrobras não é loucura, perfeito? E a partir disso, a gente vai na política de dividendos da Petrobras, que é bastante transparente. Tem critérios objetivos aqui na remuneração. Isso é muito bom. Remuneração mínima anual. Isso é o mínimo. 4 bilhões de dólares, mais ou menos 22, 23 bilhões de reais. Quando o Brent, preço do barril do petróleo, for acima de 40 dólares. Está acima, então o mínimo vai pagar. Considerando que com esse mínimo você tem um dividend yield de 5%, se pagar o dobro disso, seria 10%, que é o que a gente busca nesse tipo de empresa aí. Mais cíclica, né? Com os riscos específicos de uma estatal. Mas qual que é a política além do mínimo? É de pagar 45% do fluxo de caixa livre. Sendo assim, vamos considerar aí 100 de fluxo de caixa livre? 100 bilhões vezes 45. Eu estou falando de 45 bilhões de reais. De 45 a 50, dependendo. Eu não duvidaria da empresa pagar uns 50. Tá. A 45, vamos lá. Qual é o valor de mercado da empresa hoje? Mas a gente tem que comparar com o nosso dividend yield on cost, com o nosso custo de aquisição. O próprio, não de comprar agora na bolsa. Mas se a gente fosse comprar agora na bolsa a Petrobras, ela vale 465 bilhões de reais. Então se a gente dividir 45 por 465, isso daria um dividend yield, só multiplicar por 100, tá? De 9,67, quase 10%. E se a gente dividir 45 por 13, já que são quase 13 bilhões de papéis,
a gente está falando de um dividendo por ação de 3,50, 3,45 a 3,50. Vou de 3,50. E não é improvável disso acontecer, tá? Pode esperar mais ou menos isso aí. E é com base nisso que a gente vai fazer a nossa projeção de renda aqui, uma planilhinha simples para você verificar quanto que a gente vai receber. Mas antes disso, eu quero te convidar a conhecer a minha comunidade, a comunidade Formação Mirai Invest, onde você vai ter acesso à planilha de valor intrínseco das ações que eu tenho na minha carteira e aquelas que eu mais acompanho. Um grupo seleto de empresas. Relatórios de análise, tanto completos quanto em relação a resultados trimestrais. Tenho CNPI, posso escrever relatórios. E ainda de fundos imobiliários. Além disso, na minha comunidade, você vai ter acesso ao meu curso Formação Mirai Investing. Não bastasse isso, diversos materiais complementares e vídeos exclusivos para os membros, além do meu suporte pessoal junto aos membros da comunidade. Teste a minha comunidade por 7 dias, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, só para você entender aqui essa planilhinha rápida que a gente fez. Aqui eu coloquei os ativos, né? Os ativos que são objeto desse vídeo, a quantidade de papéis, como a gente viu ali na corretora, o dividendo por ação que a gente projetou, 1,30 para a Caixa Seguridade, 3,60 BB Seguridade, 75 centavos em Allied, 1,85 em BR Partners e 3,50 em Petrobras. A renda é o quê? A multiplicação do dividendo por ação, DPA, pela quantidade. Logo, com Caixa Seguridade, podemos esperar até R$17 mil nesse ano, BB Seguridade, 10.800, Allied, 27 mil, BR Partners, uns 18 mil e Petrobras, 14 mil. Considerando nosso preço médio em cada um desses papéis, a partir dele a gente calcula o custo total, que nada mais é que o quê? O preço médio vezes a quantidade, é o custo total. Então, esses são os valores que eu gastei para gerar essa renda aqui, que é uma renda total de 87 mil projetada, com apenas essas 5 ações. 87 mil, se eu dividir por 12 meses, 7.250. E quanto que eu gastei para assegurar hoje em 26 essa renda? E as pessoas que acompanham o canal sabem que algumas posições foram montadas até recentemente. A Light, por exemplo. Pois muito bem. Além de BB Seguridade, para acompanhar todos os movimentos, de novo, a área de membro. Já que eu tenho o custo total, é só eu somar tudo isso aqui e eu chego a 802 mil. Então, qual que é meu yield? Meu yield é a renda total dividida pelo meu custo total, que dá 10,84%, fora da tributação dos dividendos, afinal de contas, não dá 50 mil por mês. E aí você poderia me perguntar, pô, Luan, só isso? Nem 11%? Cara, na renda fixa, no Tesouro Selic, eu tô ganhando mais de 1% ao mês. Sim, mas qual é a tendência do Tesouro Selic nesse ano? Qual que é a tendência? É de cair pelo menos para 13%. E você ganha 13% líquido? Você tem algum título que te paga 100% do CDI? Você tem? E ainda que você tivesse, a tendência é o juro cair cada vez mais, a um patamar mais próximo de 10, 11%. Então você tem um ativo que é a renda fixa com tendência de queda. E o normal é você ganhar líquido uns 10% a 11% por conta dos impostos. Então o que você vai ganhar líquido, sendo sincero, nesse ano, é mais ou menos esse dividend yield aqui. Só que detalhe, na renda fixa, salvo ganhos com marcação a mercado em títulos de duration muito longa, você só tem esse ganho. É só isso. Aqui não. Aqui eu ainda tenho ganho de capital, que eu já tive. Olha só o ganho de capital em Caixa Seguridade, de 11 e pouco para 17. Olha em Sanepar, de 5 para 8,80. Então é isso que parece ser ignorado por quem vem com esse discurso de que a renda fixa remunera mais que as ações. E remunera mais do que as ações a depender do preço que eu pago. Se eu pagar um preço ainda mais baixo, eu teria uma renda superior. Além do mais, eu estou subestimando a renda eventual de BR Partners, de Allied. Imagina se a Allied consegue pagar aqui 80 centavos. Vou colocar aqui 80 centavos. A minha renda já sobe acima de 11%. E para mim está tudo bem. Ser remunerado a uma taxa superior a 10% ao ano, enquanto eu consigo comprar ativos mais descontados, é isso que eu busco para a minha carteira focada em renda. Mas a minha carteira não é só focada em renda, parte dela. Outra parte visa ganho de capital. Em Sanepar, viso renda, mas a renda tende a ser mais próxima de 8 a 8,5%. Mas eu comprei porque estava muito barata, de tal modo que gerou um ganho de capital substancial. E aqui, em ASA, eu viso ganho de capital. Sendo assim, essa é a renda que eu posso esperar dessas 5 ações. Lembrando que minha estratégia não é só focada em renda, porque eu também quero focar em crescimento da carteira. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você faria diferente? O que você tem em carteira? Comenta aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu tratei com detalhes sobre a Petrobras.